hoje ver o produto misto, que é uma mistura de produto escalar e vetorial. O que é um produto vetorial? O produto vetorial é o produto entre dois vetores, cujo resultado desse produto dá um vetor. E digo mais, não só um vetor, como um vetor perpendicular ao plano gerado por esses dois. Então, se eu tenho um vetor V para cá e um vetor W para cá, né? Isso aqui, ó, isso aqui é um plano, né? E o produto vetorial, né, ele vai ser um vetor entrando ou saindo. Se for W vetorial U, ele está saindo. Tá, sempre pega a mão assim, né? E dá aquele giro, ó, de W para U ele está saindo. Agora, o que está escrito aqui ao lado é V vetorial W. Então, eu vou ter que fazer V vetorial W. Vou colocar a mão direita. Né? Coloco a mão direita ali, ó. Então, está entrando. Aí, como simbolizo isso? Eu vou simbolizar com outra cor. Aqui, ó. O vetor V vetorial W, não vou dar um nome novo para ele, vou dizer que esse é V vetorial W, né? Esse vetor, ele está entrando na página, ele está 90 graus com tanto o vetor W quanto o V, quanto com o plano formado pelos dois. Agora, eu vou pegar esse vetor U e fazer produto escalar com o que já foi feito o produto vetorial aqui. Que tal eu chame esse aqui de um vetor, que letra que me falta aqui? T. De um vetor T. Daí eu faço U escalar T, o produto de U escalar T não é um vetor. O produto escalar retorna um escalar. Portanto, é só um número com unidade. Eu não preciso nem desse parênteses aí, ó. Quando eu falo de produto misto, eu poderia escrever U escalar V vetorial W. Este produto misto, ele só será possível se eu fizer primeiro o produto vetorial. Se o Mamute inventar de fazer primeiro este daqui, ó, esse até é possível. Só que o produto escalar de U por V vai dar um escalar. Eu não posso fazer escalar vetorial um vetor. Posso fazer escalar vezes um vetor, mas não um produto vetorial. Eu não posso nem fazer um escalar outro vetor. Porque tanto o produto escalar, que é essa bolinha, quanto o produto vetorial só pode ser feito entre vetores. Então, por isso que eu tenho que fazer primeiro esses dois, mesmo não tendo o parênteses aqui. Porque o produto desses dois dá um vetor, né, que me torna possível fazer esse produto escalar de vetor por vetor. Só que o resultado final vai ser um escalar. Você pode fazer de forma fácil esse produto misto usando esse determinante, né? Ao invés de fazer I, J e K, primeiro vetor e segundo vetor, né? Você vai colocar... Aqui estou definindo alguns números para ficar mais fácil, né? Aqui em cima você tem o vetor U, né? Esse é o vetor U, que foi definido aqui. Depois você tem o vetor V, e tem que colocar na ordem, senão o número dá negativo. E o vetor W. Achou o determinante, você achou o escalar, que é o resultado do produto misto. O resultado do produto misto sempre é um escalar, porque a última operação é um produto escalar. Algumas propriedades do produto misto. Então, se você alterar a ordem, você vai alterar o sinal. A mesma coisa acontecia com o produto vetorial. Se altera a ordem,
altera o sinal. No produto escalar, nada acontece. Se eu tiver a soma de dois vetores aqui no primeiro vetor do produto misto, eu posso aplicar como se fosse uma distributiva, né? Fazer né? O primeiro vetor, produto misto com esses dois, mais o segundo vetor, produto misto com esses dois. Então fica bastante intuitivo, né? E essa primeira propriedade se replica para o segundo e para o terceiro vetor, né? Vamos pegar aqui o último, né? Veja que eu fiz o primeiro e o segundo com W, depois o primeiro e o segundo com X, ó, com W e com X. Bastante intuitivo, né? De se memorizar, né? E de não acontecer nenhum erro. Se você tiver um vetor vezes alfa, é a mesma coisa que tiver o outro, né? E você joga aqui para fora. Se os três forem vezes alfa, aqui fora vai ficar alfa ao cubo. Se o primeiro for vezes alfa, o segundo vezes beta e o terceiro vezes teta, vai ficar aqui fora alfa vezes beta vezes teta. Tomar cuidado que esse alfa não multiplica os três, multiplica apenas um deles. Alfa é um escalar qualquer. E só tem um jeito do produto misto dar zero. Só tem um jeito. Os três vetores pertencerem ao mesmo plano. Senão ele não dá zero. Então, o vetorial V vai dar esse vetor aqui em 90 graus. Agora, se eu fizer esse vetor, produto escalar, esse vetor aqui, ó, produto escalar com W, vai dar zero. Por quê? Porque o produto escalar de dois vetores, né? Ó, V vetorial W, eu vou chamar de um vetor T. Um vetor T escalar um vetor W é um módulo de T, que é um número, o módulo de W, que é um número, não precisa ser zero, vezes o cosseno do ângulo entre T e W. Nesse caso aqui apresentado, ele é de 90 também, né? Ele é de 90. Bom, o cosseno de 90 é zero, né? Então, o produto misto desses três vai dar zero apenas quando eles forem coplanares. E até uma forma boa, né, de verificar isso. A pessoa te pede, verifique se o terceiro vetor pertence ao mesmo plano formado pelos dois primeiros, né? Dois vetores sempre formam um plano, e verifique aqui se W pertence a esse plano. Você faz o produto misto e se der zero, pertence ao mesmo plano. Se não der zero, não pertence ao mesmo plano. Bem útil essa regra. Também é importante aqui nós interpretarmos geometricamente, né? Veja que nós, em aulas passadas, interpretamos o produto escalar, vamos interpretar hoje de novo, o produto vetorial e agora o produto misto. Eu vou aqui para o quadro branco, de novo, interpretar o produto escalar. O produto escalar é um produto entre dois vetores. Eu vou pegar força vetorial deslocamento. Isso aqui nós já sabemos que é igual ao trabalho. O resultado é um escalar. Vou trabalhar com vetores 3D, mas por facilidade eu vou usar uma força feita sobre uma caixa. É para ser tudo 3D aqui, mas eu vou trabalhar com grandezas unidimensionais. Então, eu vou fazer uma força aqui, ó. Essa força, essa até vai ser bidimensional. O vetor força, ele vai ser 10 na direção X, 2 na direção Y e 0 na Z. Tá? Então, aqui eu tenho direção X, direção Y, né? E a direção Z é um eixo que está saindo aqui, direção Z. E essa caixa, ela fez um deslocamento R,
apenas da direção X. 50 metros, nada na Y e nada na Z. Agora eu quero calcular qual é o trabalho total feito por essa força. O trabalho total feito por essa força, eu posso calcular de duas formas, né? Mas sempre pelo produto escalar. Pode ser 10, 2 e 0. Escalar 50, 0 e 0. Isso vai ser 500. 500 para X, mais 0 para Y, mais 0 para Z, 500 Joule. Outra maneira de eu calcular é o módulo da força, que é raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o módulo da distância, que é a raiz quadrada de 50 ao quadrado, essa foi moleza, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o raio. Na verdade, eu consigo calcular esse ângulo bem fácil. O raio está só na direção X, né? O raio está só na direção X. Eu quero achar esse ângulo. Eu consigo, de maneira relativamente fácil, achar esse ângulo, né? Uma vez que o cosseno desse ângulo é esse comprimento aqui, da força em X, que é 10, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, a gente já viu quanto que ela é. É raiz de 104. Então, no lugar do cosseno de θ, eu vou colocar o cosseno de θ, que é cateto adjacente, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 104. Posso cortar esse cara aqui com esse aqui, porque ambos são raiz de 104. Raiz de... Bom, corto esse quadrado com essa raiz, né? Vai ficar o quê? 500 Joule, deu certinho. Não aponta para lugar nenhum. Então, uma das interpretações do produto escalar, bom, ele é uma grandeza fruto do resultado da multiplicação de dois vetores, e que o resultado dá um escalar. Nesse caso é o trabalho. Eu poderia ter inúmeras aplicações. Uma outra aplicação para o produto escalar é o seguinte. Imagine, vou fazer 2D aqui, que fica mais fácil, tá? 2D, que eu tenha um vetor. Vou pegar um vetor aqui, facinho, 10 para X e 5 para Y. E eu quero saber o quanto... Olha, esse vai ser muito fácil, né? O quanto dele aponta na direção X e quanto na direção Y, né? Vocês já sabem de cara, porque esse foi muito fácil, que vai ser 10 e 5, né? Mas por quê? Bom, você sabe que se um vetor força é 10 e 5, né? E se eu quero o quanto que ele aponta na direção X, eu vou fazer 10 e 5, escalar 1 e 0. Se eu quero saber o quanto que ele aponta na direção Y, eu vou fazer 10 e 5, escalar 0 e 1. Então, aqui vai ficar fácil que ele aponta 10, né? E aqui vai ficar fácil que ele aponta 5. Agora, vamos aumentar esse desafio. Imagine que eu tivesse agora um vetor força assim.
5 para x e 10 para y. Esse é o vetor força. E que eu tivesse um vetor deslocamento assim. Não estou usando as mesmas escalas, tá? 50 para x e 20 para y. Tá? Aqui é metros e o outro newtons. E eu quero saber o trabalho de uma caixa que se deslocou 50 metros em x, 20 metros em y, né? E com essa força aqui sendo aplicada, naturalmente só vou fazer o produto escalar. Por outro lado, a pessoa poderia me perguntar assim, mas eu quero saber só a força, só a componente da força útil. Eu não quero saber o trabalho, eu só quero saber desse total da força aqui, né? O que é o total da força? É o módulo da força. Eu vou escrever aqui, então, para uma força de igual a 5 e 10, né? 5 na x e 10 na y, o módulo da força, claro que é maior do que 10, né? O módulo da força vai ser raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 125. Então, eu quero saber desses 125 newtons, quantos newtons eu estou fazendo na direção do deslocamento. Não é 5 e não é 10, tá? Desses 125 newtons, 5 newtons são feitos na direção X. Professor, sim. Acho que eu entendi aqui. Da onde você tirou a raiz de 125 ali? É do módulo, né? Essa componente ao quadrado, mais essa componente ao quadrado. Ah, tá. Obrigada. Não é nada. Eu sei que tem 5 em X, né? E 10 em Y. Mas não foi isso que foi pedido. Foi pedido o quanto dessa força ela aponta na direção do deslocamento, que eu vou chamar isso aqui de força útil, FU. Essa é uma boa pergunta. Quanto do 125 aponta na mesma direção do deslocamento? Bom, vejam que antes, quando eu perguntei quanto dessa força aponta na direção X, eu fiz o produto escalar entre a força total e o vetor unitário que apontava naquela direção. E eu vou fazer a mesma coisa. Se eu quero saber qual que é a minha componente útil da força, eu vou fazer a força total escalar o vetor unitário do R. 50 e 20 não é vetor unitário, é um vetor muito grande. O vetor unitário é aquele que tem comprimento 1. E como eu faço para encontrar o que eu vou chamar aqui de vetor unitário na direção R? Como eu faço para encontrar ele? É fácil, porque AR é quase igual ao vetor R. Eu só tenho que dividir ele pelo módulo de R. Agora eu vou ter o vetor cujo comprimento é 1. Será? Vamos ver. Eu estou dizendo que o vetor unitário, então, é 50 e 20, dividido por raiz quadrada de novo aqui, ó, Eduarda, 200, aqui eu vou fazer 50 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Eu vou descobrir quanto que é isso aqui. Isso aqui tem cara de ser 250. 5 vezes 5, 25, 2.500. Bom, eu vou fazer aqui para não errar, né? Porque 20 vezes 20 eu sei que é 450. 400, que é 450? Estou sabendo tudo. Então, eu vou escrever aqui 50 ao quadrado. Está um pouco pequenininho, eu vou aumentar.
50 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Ficou um número em potência de 10, a gente já muda isso. 2.900. Então vai ficar 20 dividido por raiz de 2.900. Certamente a raiz quadrada disso aí não é um número redondo, né? Não é. Então eu vou deixar a raiz de 2.900. Tá? O vetor unitário é 50,20, 50 para x, 20 para y, ambos dividido por 2.900. Vamos ver se é unitário mesmo agora. Eu estou com medo que não seja, né? Os números estão esquisitos. Eu vou calcular o módulo desse vetor. O módulo vai ser a componente em x mais a componente em y. 50 dividido por raiz de 2.900, essa é a componente em x, ao quadrado, mais componente em y, 20 dividido por raiz de 2.900. Como estou trabalhando só em 2D, eu não estou pegando a componente em z. 1. Esse vetor tem comprimento 1 mesmo, ó. É um vetor unitário. Como eu vou saber a parcela útil da força? Faz o produto escalar, né? Antes a gente disse que era a força total. Se eu queria na direção x, eu fazia vezes 1 e 0. 1 e 0 é um vetor unitário. Agora eu vou fazer na direção dr, que é 50 e 20 dividido por raiz de 2.900. A componente útil da força, aquela que tem a mesma direção do deslocamento, vai ser 5 vezes 5, 25, 250, mais 10 vezes 20, 200, dividido por raiz de 2.900. Agora eu vou fazer aqui 450 dividido por raiz, já é um número, não é mais vetor. 450 dividido por raiz de 2.900. 450 dividido por raiz de 2.900. Então, a componente útil da força é 8,35, 8,36. Vou escrever 8,4 newtons. Então, dos raiz de 125, vamos ver quanto que é a raiz de 125. Para ter o número mais fácil, raiz de 125 igual a 11,2. Então, dos 11,2 newtons, apenas 8,4 fazem trabalho. Claro, porque nem toda força está no sentido do deslocamento. Apenas a força que está no sentido do deslocamento é que faz trabalho. Eu posso calcular o trabalho agora também, de maneira bem fácil. Ó. Trabalho, outra forma de fazer, é força útil vezes o deslocamento e sem me preocupar com o produto escalar, né? Vai ser 8,4 newtons vezes o deslocamento. O deslocamento vai ser de raiz de 50 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Eu acho que era 2.900. Raiz de 2.900. E pronto, 8,4 vezes raiz de 2.900. Que vai dar, né? Vai dar
450. Né? Eu vou cortar, porque 8,4 é isso aqui, ó. Né? Vezes a raiz de 2,900 vai dar 450. Né? 450 newton vezes metro, que é joule. Agora vamos conferir se isso está certo pelo produto escalar. Né? Nós acabamos de aprender a encontrar a força útil, né? Que é a projeção da força sobre esse outro vetor, é o quanto ela é paralela a esse outro vetor. Então, o produto escalar, ele também me diz o quanto um vetor é paralelo sobre o outro. E se o produto escalar dá zero, é porque o vetor não tem nada paralelo ao outro, é porque ele é perpendicular ao outro. É por isso que o produto escalar desse vetor, por esse dá zero. Por quê? Porque não tem nada sobre ele. Sobre esse aqui já não dá zero, porque vai ter uma projeçãozinha. Então, através do produto escalar, nós encontramos também a projeção. Vamos fazer o trabalho agora, só para ver se a gente acertou, se dá 450 mesmo. Vou fazer aqui do ladinho. Trabalho igual a força escalar distância. Então, 5, 10, escalar 50 e 20. Então, 5 vezes 5, 25, vai dar 250, né? 10 vezes 2, 200, igual a 450 joule. Ok, muito mais fácil, né? Mas o meu objetivo era explicar como encontrar apenas a componente útil da força. Verifique que essa força total aqui, ela tem duas componentes. Tem uma útil e uma inútil. Uma útil e uma inútil, que é aquela de 90 graus. Por quê? Porque do ponto de vista de realização de trabalho, a componente perpendicular é inútil. Ela não realiza trabalho. Não adianta fazer um monte de força, né? E não fazer trabalho. O produto vetorial de dois vetores, ele gera um vetor, por isso que o nome é produto vetorial. Então, imagine aqui que eu tenha uma roda, né, bem como no último exemplo. Eu tenho aqui um raio, que eu estou representando essa medida do raio por um vetor, né, onde esse vetor raio não é qualquer um dos raios, porque tem infinitos raios aí, né? É o raio que vai desde o centro até o ponto onde está sendo aplicada uma força. Se eu fizer o produto escalar desses dois vetores aqui, que tem 90 graus entre si, vai dar zero. Mas se eu fazer o produto vetorial, não vai dar zero. É só eu pegar, eu vou rearranjar esses vetores aqui, ó, raio e força. Só trasladar, que não muda nada, né? E eu vou fazer raio vetorial força. Pela regra da mão direita, então, eu sei que eu vou ter um outro vetor, resultado do produto vetorial, que se chama torque, que é o esforço para se mover um eixo, né? Para mover ele para cá. Então, o torque aponta para fora. Nós sabemos que o resultado do produto vetorial, então, R vetorial F, nós já fizemos isso nas aulas passadas, é o módulo de R, o módulo de F, vezes aqui, vezes o seno de θ. E aqui, quando os dois vetores são paralelos, é que o produto vetorial dá zero. E ele é máximo quando eles são perpendiculares, ou seja, quando tenho um aqui no seno, que é o seno de 90, ou menos 90, que dá menos 1. E agora nós fizemos tudo isso para ver agora o que é o produto misto, que mistura os dois. Qual que é a interpretação geométrica do produto misto? Veja que eu tenho que primeiro fazer esse produto, né? Então era U escalar V vetorial W.
Vamos localizar onde está V e W. V é esse vetorzinho aqui. W é esse vetorzinho aqui. Eu vou desenhar eles em vermelhinho aqui, depois eu mudo a cor para os demais. V e W, né? Eles dão origem, depois de feito o produto vetorial, a esse vetor aqui, V vetorial W. Agora, esse vetor V vetorial W, ele é feito escalar com U. Eu tenho que encontrar o quanto desse vetor está projetado aqui sobre U. A interpretação geométrica dele é esse paralelepípedo, onde o número que é resultado desse produto misto é o volume do paralelepípedo. Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar mais tranquilo. Esse 11. Calcular o valor de M para que o volume de um paralelepípedo, né, que é o cubo é um caso especial de um paralelepípedo, determinado pelos vetores V1, V2 e V3, seja igual a 33. Calcular a altura desse paralelepípedo, olha, esse já é mais difícil, hein? Relativa à base definida por V1 e V2. Então, eu tenho dois vetores, V1 e V2. E eu vou fazer V1 vetorial V2 para encontrar um terceiro vetor. Eu até posso chamar aqui, ó, V1 e V2. Pronto, está aqui do ladinho, ó. V1 e V2. Tá? V1 e V2, eles delimitam esse plano, e cujo o produto vetorial vai me dar um vetor que é perpendicular a esse plano V1, V2. Então, existe algo perpendicular aqui, né? E aqui também. Esse aqui é V1, V2. Vou fazer V1 vetorial V2 primeiro. V1 vetorial V2, a maneira que vocês mais gostam, né? É essa aqui, IJK, IJ, 0 menos 1 e 2, 0 menos 1, menos 4, 2 e menos 1, menos 4 e 2. Agora, o I mais I menos 8J e o K dá 0. Depois, esse aqui vai ser sempre negativo, né? Menos 8 mais 8I. Eu acho que esse aqui ia multiplicar o 1 aqui. Meu desenho não ficou bem feito. Eu posso aqui... Certamente eu fiz alguma coisinha ali que não está certo, ó. Então, vai ser aqui, ó. Aqui. Mais 4K. O importante é fazer um pouco mais caprichado, né? Mais 4K. E agora aqui, menos 4I e 0J.
I menos 4i menos 3i. Menos 8j mais 4k. Esse é o vetor V1 vetorial V2. Tá setinha aqui em cima, porque são vetores, e o resultado de tudo isso aí seria aquele famoso vetor T, que nós chamamos, né? Nem tão famoso assim, a gente simplesmente deu o nome de T. Muito bem, achei esse produto, cujo módulo é a área da base. Mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado na altura. Eu sei que o volume vai ser o V3. Professor, Sim. professor, rapidinho. Achou a área da base, mas esse vetor perpendicular aí é igual à área da base, então, é isso? O módulo desse vetor perpendicular é igual à área da base. É isso aí. Certo. Obrigado. O módulo. Tá? Agora eu vou fazer esse vetor perpendicular que eu encontrei escalar o terceiro vetor. Aí a ordem não importa quando é produto escalar. Isso aqui tudo é igual ao volume. O volume foi fornecido, que é 33. Então eu sei que menos 9 menos 8m menos 8 igual a menos 33. Puxa aqui para o ladinho. Menos 9 menos 8 menos 17. Menos 17 mais 33 igual a 8m. Vamos verificar se 33 menos 17, quanto que dá? 33 menos 17 igual a 16. 16. Então, 16 igual a 8m, o que implica m igual a 33 menos 17. Então, m igual a 2. Estranho que aqui em cima nós temos uma resposta de m igual a 4 ou m igual a menos 17 quartos. A gente vai dar uma conferida agora. 0 menos 1 e 2, 0 e menos 1. Menos 4, 2 e menos 1, menos 4 e 2. Eu até já poderia ter colocado aqui em cima o vetor 3, né? 3m2, não sei por que fiz i, j e k, só para me complicar, mas tudo bem. Menos, aqui vai dar mais i, menos 8j, k 0, menos 4k. Ah, é menos 4k aqui. O que está o erro? Que é menos 4k, porque menos com menos vai dar mais, deu menos do determinante, em menos 4i. Isso aqui é menos 4k, aqui é menos 4k. Se aqui é menos 4k, aqui é menos 4. Menos 4 vai dar mais 8. Menos 9 mais 8 vai dar menos 1. Menos 1. Aí vai ficar 32. 8 vezes 4, m igual a 4. Aí dá certinho, m igual a 4.
M igual a 4. Tá, tem duas possibilidades de M, porque o cidadão, eventualmente, faria V2 vetorial V1 e não V1 vetorial V2. Aí tem duas possibilidades, né? Não é problema, os dois estão certos. Agora, como é que eu poderia encarar a altura do cubo? A altura do cubo do paralelepípedo. Essa é uma excelente questão, porque veja que eu vou desenhar uma face, o meu paralelepípedo, ou o meu cubo, o meu paralelepípedo, né, de uma forma 2D, ele pode estar inclinado, né, e essa altura certamente é menor do que o tamanho desse terceiro vetor, né? O terceiro vetor é esse daqui. Bom, V3, primeiro eu vou anotar quanto que é V3. V3 é igual a 3, 4 e menos 2. Se a gente pegar o vetor dele, não acha a altura? Se pegar o quê? O vetor... Não. Errei. Sabe o que eu vou fazer aqui, Malcolm? Quando eu pego esses dois vetores e encontro uma área, o terceiro vetor é perpendicular, né? Esse terceiro vetor, que é o resultado do produto vetorial, é a direção dele que define a altura. Concorda comigo? A altura, ela é perpendicular à base, certinho? Certo. Certo. Bom, então eu vou calcular qual que é o vetor unitário que aponta perpendicular à base. Eu já conheço um vetor que foi o que a gente fez antes. É a mesma coisa. A aula foi preparada, né? Teve algum motivo para fazer isso aí antes. Né? Nada é por acaso. Só o que dá errado. Vamos lá. Então, eu sei que V1 paralelo com V2, que nós já calculamos, e eu fui inteligente que chega para apagar. Alguém se lembra quanto que era V1 paralelo com V2? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para ver se ele volta. É menos 3, menos 8 e menos 4. Oi? Menos 3, menos 8 e menos 4. Muito obrigado por ter anotado. E anotou certo, porque esse último aqui era o negativo, Malcolm. Já até anotou certo. Esse aqui é o vetor que é perpendicular a V1 e V2. Eu vou chamar esse aqui de novo de vetor T, como nós havíamos chamado. Agora eu vou encontrar o vetor unitário que aponta para o mesmo lugar que T. Ele vai ser menos 3, menos 8 e menos 4, dividido pelo módulo dele mesmo. 9 mais 64 mais 16. Agora eu vou ver quanto que é 9 mais 64 mais 16. 9 mais 64 mais 16. Isso aí dá 89. Então, menos 3, menos 8 e menos 4, dividido por raiz de 89. Quanto do vetor V3 aponta nessa direção? Então, quanto do vetor V3 aponta nessa direção? É só fazer o produto escalar de V3 por AT. Eu tenho que fazer por AT e não por T, porque T vale mais do que 1, e daí vai ficar muito mais comprido do que essa parte útil de V3. Agora eu vou fazer V3 escalar com AT
para saber a altura, né? A altura que é perpendicular, né? A altura sempre é perpendicular à base. V3 é o último vetor, que é 3, 4 e menos 2. E o vetor que aponta perpendicular à base é o vetor unitário de t, que é menos 3, menos 8 e menos 4, dividido por raiz de 89. A altura não vai ser um vetor, vai ser um escalar, né? Então, 9, menos 9, menos 32, mais 8. Dividido por raiz de 89, se caber aqui, 89. Isso aqui vai dar menos 1, menos 33, dividido por raiz de 89. Não faz sentido eu falar em altura negativa, né? Então é 33 dividido por raiz de 89. O que converge totalmente com esse valor aqui, né? E com esse valor aqui. Se você tivesse achado esse M aqui, você ia ter encontrado aquela altura também. Meus caros, alguma dúvida do que eu falei até agora? Eu tenho minhas dúvidas se eu não ia encontrar outra altura, hein? Eu até dei uma pensada aqui e eu acho que eu vou deixar um bom exercício. Professor. Só um pouquinho, eu vou deixar um bom exercício, achar a altura, né? Caso você faça V2 vetorial V1 e não V1 vetorial V2 e verificar se a altura dá essa mesma ou outra. Eu fiquei na dúvida, eu vou ter que fazer as contas para ter essa certeza. Eu acho que não necessariamente, não precisa dar a mesma altura, não. Pode fazer a tua pergunta? Eu não entendi como você descobriu a altura. Ah, tá. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, eu vou fazer novamente aqui. Eu vou pedir para o Malcolm, que está me auxiliando aí, ficar com esse número aí que você já tem anotado e fica com esse número aqui também anotado, Malcolm, por favor, tá? Tá aqui, professor, tá comigo. Valeu, obrigado. Eu vou fazer com vetores 2D. Agora, quem é que me perguntou foi a Samantha, né? Samantha, eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de V3. Eu vou ter que dar meus pulos aqui e desenhar um 3D para você, Samantha. Vamos lá. Vou fazer isso mesmo. Tá? Então, eu vou desenhar aqui um... Estou desenhando aqui uma coisa toda inclinada, né? Um paralelepípedo todo inclinado. Que ele devia estar até um pouquinho mais inclinado, então eu vou desenhar ele um pouco mais inclinado ali. Você, Samantha, você concorda comigo que a altura é algo assim que vem retinho aqui, né? E que dá 90 graus. Tranquilinho, né, Samantha? Isso aí? Sim. Eu encontrei
como produto de dois vetores, V2 e V3. Vou desenhar aqui o V1 e o V2, desculpe. V1, quanto que é o V1, Malcolm? O V1 também não importa se você não deixou anotado, não precisa. 0 menos 1 e 2. Oi? 0 menos 1 e 2. 0 menos 1 e 2. E aí tem o vetor V2. Veja que ele não precisa ir até naquela ponta lá, né? Estou desenhando V1 e V2 aqui. Quanto que é V2? Menos 4, 2 e menos 1. Menos 4, 2 e menos 1. Eu fiz o produto vetorial de V1 por V2 e encontrei um terceiro vetor. E esse terceiro vetor, ele é perpendicular com essa base. Ou seja, ele representa a direção da altura. A direção e o sentido da altura. Quanto que deu esse terceiro vetor T aqui, que é V1 vetorial V2? 3, 4 e menos 2. 3, 4 e menos 2. Só que esse vetor aqui, ele é um tanto comprido para fazer as contas que eu quero. Eu quero encontrar só o vetor que aponte para a mesma direção e tenha o comprimento 1. Esse vetor eu vou chamar de AT. Normalmente a simbologia para vetor unitário, né? Não posso chamar ele de I, nem J, nem K. Apesar de eu estar desenhando ele na vertical, ele não é nem I, nem J, nem K, né? Ele tem as três componentes. Aqui eu estou só abstraindo. Mas por que o... Tá, pode. Por que o produto vetorial do V1 e V2 forma esse vetor para cima? O produto vetorial de dois vetores sempre forma um terceiro vetor que é perpendicular ao plano gerado pelos dois primeiros. Ah, entendi. Obrigado. Não de nada. Isso e é bom perguntar e é bom, né, memorizar isso, porque isso é importantíssimo. É a pergunta e a resposta. Então, 3, 4 e menos 2. Professor, por que eu preciso achar esse vetor unitário, que é só um? Eu vou terminar de explicar isso aqui e guarda a pergunta. Se eu não te responder, você me cobre. Tá? E aqui vai dar 9 mais... Acho que eu já tenho anotado isso em 9 mais 16... 3, 4 e 2. Não tenho. 9 mais 16 mais 4. É 29. Então, sobre a raiz de 29. Tá. Por que eu tenho que achar o vetor unitário? Vou parar aqui essa explicação, porque se eu não explicar por que eu tenho que achar o vetor unitário, isso vai incomodar tanto que não vai entender nada do que eu vou falar aqui para frente. Samantha, quando eu tenho uma força aqui igual a 3 e 4, né? E se eu faço esse vetor força escalar I, eu vou encontrar 3. Você concorda comigo? E se eu fizer força escalar o vetor J, eu vou encontrar 4? Consegue concordar comigo até aqui? Sim. Sim. Qual que é o comprimento do vetor I e qual que é o comprimento do vetor J? O vetor I é o vetor 1 e 0. O vetor J é o vetor 0 e 1. Qual que é o comprimento de cada um desses dois vetores? Qual que é o módulo? 1. Sem dúvida, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado raiz, é 1. Agora, imagine que o comprimento do vetor I fosse 18 e 0.
né? Vou chamar de I maiúsculo. Agora eu vou fazer F escalar I. Isso vai dar quanto? Vai dar 18 vezes 3. Que não tem nada a ver com esse 3. Vai dar um número muito maior. Eu só não perco o número quando multiplico ele por 1. Porque o número vezes 1 é ele mesmo. Por isso que F escalar I vai dar a quantidade de F na direção de I. F escalar J vai dar a quantidade da força na direção J. E lá em cima, eu quero saber a quantidade do vetor V3. Deixa eu escolher uma cor bonita para o V3 aqui. Eu quero saber a quantidade do vetor V3 na direção do T. Daí eu tenho que pegar um vetor que tem comprimento 1. Ficou claro agora, Samantha? Sim. Por isso que eu tenho que achar um vetor que tenha comprimento 1. E aqui vai ficar melhor ainda se vocês não seguirem o que eu falei antes. Faz o V1 vir até aqui mesmo, ó. Fica muito melhor e mais fácil de entender. Imagine que um lado do paralelepípedo é V1, outro lado do paralelepípedo é V2. Esses dois definem uma área. O produto vetorial desses dois vão definir o sentido da altura. Mas é V3, esse vetor aqui, inclusive, ele poderia ir muito mais longe. Esse vetor poderia ir muito mais longe. Ele só define o sentido da altura. Tá? Quem vai definir a altura é o vetor V3. Tá? Por quê? Porque nós vamos fazer o vetor V3 escalar este daqui para achar a componente de V3, tá? Esse aqui eu vou chamar de V3H, tá? Essa aqui é a altura. V3 tem duas componentes, uma componente na altura e outra componente na largura. O que eu quero encontrar é o V3 altura, né? Então, V3H é igual ao V3 escalar esse vetor unitário aqui, que é AT. Ou seja, a altura é o V3, que eu não me lembro quanto que é, só me lembro que era menos 4 aqui e aqui era alguma coisa, né, Malcolm? Deixa eu conferir aqui. O V3? É. O V3 é 3, 4 e menos 2. Então não me lembrava de nada. 3, 4 e menos 2. 3, 4 e menos 2. Ah, está escrito aqui em cima, né? O V3, né? Esse 3, 4 e menos 2 não é o produto vetorial, não? Vamos dar uma espiada aqui, senão a gente está fazendo uma confusão. Ó. E agora, acho que fizemos 3, confusão. 4 e menos 2 é o V3. O produto vetorial é outro. O produto vetorial é outro número. Se eu não me engano, o produto vetorial é menos 3, menos 8 e menos 4? Isso, tinha menos 4 no final. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. O AT é igual a menos 3, menos 8 e menos 4, dividido pela raiz. Aqui eu acho que vai dar 129. Por isso que a gente não achou lá o módulo. Né? Por aqui a gente já vai encontrar, ó, onde que deu raiz, onde que deu 129 aqui, o 89, ó. Menos 3, menos 8 e menos... Isso aí, ó, que vai dar 89. E vai ficar raiz de 89. Pronto. Agora eu vou pegar o V3, que é 3, 4 e menos 2, né?
produto escalar com um vetor unitário que aponta nessa direção. Seria uma espécie de um I ou de um J, né? Só que ele é um pouco mais chato, né? Mas ele também tem comprimento 1. Menos 3, menos 8 e menos 4. Dividido por raiz de 89. Agora eu só faço o produto escalar deles e descubro a altura, né? Eu vou descobrir o V3H. Então, sobre a raiz de 89, 3 vezes 3, 9. 8 vezes 4, 32. Menos 32. 4 vezes 2, 8. Né? Mais 8. Isso aqui vai dar... Aqui é menos 9, né? Porque é 3 vezes menos 3. Isso aqui vai ficar menos 33 sobre a raiz de 89. Eu creio que as contas não é o problema, mas isso aqui deve ter elucidado bastante, né? Saber que V3 ele pode ser dividido em duas componentes. Uma na direção da altura e outra na direção da largura. Ocorre que a direção da altura é esse vetor aqui. Esse vetor AT. Não é o vetor 0, 0 e 1. Samantha, eu explico de alguma maneira diferente? Como é que ficou isso? Não, entendi sim, tá. É difícil, Entendi. porque tem que desenhar tudo, né? Eu só não estava entendendo como descobrir a altura, porque o vetor lá, ele era gigante, né? Sim, sim, sim. Meus caros, eu vou deixar agora como tarefa para entregar hoje ainda no Moodle, tá? Hoje até meia-noite. Vocês vão fazer V2, né? Vão fazer V2, vetorial V1. Né? E depois esse cara aqui, vocês vão fazer escalar V3. A ideia é que vocês encontrem outro valor de M, né? E verifiquem se essa altura aqui vai ser a mesma ou não. Eu creio que não vai ser. Tá? Mas aí é com vocês, vou deixar ali no Moodle. Tá? E vocês vão me entregar isso até hoje, à meia-noite, é ali que eu vou botar o prazo. Alguma dúvida de produto misto, produto escalar ou produto vetorial? Por enquanto não tô não, professor. Tá de Por boa. enquanto não. Eduarda, me diga o seguinte, o produto entre dois vetores, cujo resultado é um vetor, é chamado de produto vetorial ou escalar? Repete, professor. O produto entre dois vetores, cujo resultado é um vetor, é um produto escalar ou vetorial? Eu acho que é vetorial. Vetorial, sem dúvida. Tá. Nicolas, o produto entre dois vetores, cujo resultado é um escalar, é um número só, é um produto escalar ou vetorial? Eu acho que é vetorial. O produto entre dois vetores, cujo Pra virar resultado é um escalar, escalar. pra É um virar escalar. O nome já diz. Perdão, desculpa. Isso, imagina, é um nervosismo. Malcolm, um produto misto dá como resultado um vetor ou um escalar? Vetor. Será? Vamos dar uma olhada lá, porque essa era muito mais difícil. Escalar. É, porque faz primeiro o vetorial, que vai dar um vetor para depois, né? É isso aí. Bom, aqui nós encontramos também a fórmula do volume do tetraedro, né? Porque o tetraedro, que é qualquer um desses objetos coloridos, ele é 1/6 do volume de um paralelepípedo. Tá? Tetraedro é um objeto que tem 4 faces, por isso que é tetra, né? E é 3D. Meus caros, ótimo feriado para todos vocês. Qualquer coisa, estamos aqui no Teams e no WhatsApp, né? Eu e a monitora Maiara. Até sexta-feira.
sexta-feira, né? Sexta-feira nós temos aula de novo. Um abração. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, tchau. Valeu.